que adianta você ter uma lista de preço para passar para o seu time de vendas? Ele vai até o campo, dirige horas para visitar um cliente para receber um sim ou não, e que às vezes não é o dia que o cliente quer comprar. Cara, essa estrutura de venda está errada. O trabalho do agrônomo e do representante no campo tem que mudar. Não adianta achar ruim ou achar bom. A tecnologia, né? Você se adapta e os empregos se adaptam, né? Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz, hoje com a presença do Eduardo Nunes. Para quem não conhece, o Eduardo é administrador de empresas pela PUC-Rio em 2006. Começou a carreira na Zarnico Group, onde após pouco mais de 4 anos finalizou essa passagem como trader de açúcar. Migrou para a Louis Dreyfus Company, ainda envolvido com trader de açúcar e álcool, e entrou na cadeia dos fertilizantes. Na sequência, começou a empreender na NPK Soluções, empresa que ele criou em 2014 e recentemente lançou para o mercado a startup Leve Agro. E o foco da nossa conversa aqui hoje é novas tendências de comercialização de fertilizantes. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo. Muito obrigado por me receber, Jeff. Obrigado pela atenção, acho que pelo espaço. Tem bastante gente querendo participar aí desse teu podcast, você está fazendo bastante sucesso. Agradeço de coração e de mente aberta para participar agora e outras vezes. Quando você quiser, é só chamar. Legal. Muito obrigado. Quem agradece são nossos ouvintes aí. Eduardo, aqui mais um caso, né, de pessoas assim dos grandes centros que se viram dentro do agro, no teu caso especificamente nos fertilizantes. Como que foi essa sua trajetória profissional e como que você entrou no agro? Foi tipo um acaso ou foi direcionado isso? Foi bastante acaso, na verdade. A minha carreira começou no agro, apesar de carioca aqui, né, com sotaque forte, formado em administração. Então, a Zarnico é uma empresa com sede em Londres e tinha um escritório central no Rio de Janeiro na época. E acabei arrumando um estágio lá porque tinha uma ligação com o mercado financeiro na parte de derivativos e que eu me interessava muito. Consegui um estágio e aí a carreira foi evoluindo dentro do setor de açúcar e etanol, passando aí basicamente em todas as áreas, desde derivativos, pesquisa, comercial, trading, trade finance. Ajudei a lançar IPO de empresa Brasil lá em Londres, então teve uma trajetória bem bacana dentro desse setor de açúcar e etanol. E aí, depois que você se apaixona, você não sai mais, né? O agro te agarra. Verdade, né? O bichinho do agro pica, ninguém consegue pular mais. E daí, qual que foi o gap de mercado que você encontrou ao longo da tua carreira para criar a NPK Soluções e quais serviços ela presta para a sociedade? Então, a NPK ela veio de uma transição de carreira, né? Na época, eu estava na Dreyfus, no mercado de açúcar e etanol ainda, e surgiu uma vaga dentro do mercado de fertilizante para tocar ali as 7 misturadoras da Dreyfus na época de fertilizante e fazer toda a posição especulativa, trazer navio da China, Rússia, Ucrânia, e vender para Fertipar, Mosaic, Iringer, né, os big players. Então a gente coordenava essa parte de especulativa com o time de Genebra e a outra era gerenciar o lucro da operação de fertilizante no Brasil, né? E com isso eu fui pegando muito da cadeia de fertilizantes, né, uma experiência muito boa na Zarnico. O Zarnico, na época, comercializava quase R$1 bi de fertilizante ano. E gostei muito do setor. Eu vi que tinha muitas oportunidades pelo fato de transparência de preço, principalmente dentro desse setor. E chegou no momento de carreira onde eu queria olhar oportunidades de tocar o meu negócio. Era um time de vida que fazia sentido para mim em termos de
conseguir guardar um pouco dos recursos, né, que a gente foi conseguindo através de bastante trabalho. E na época eu não era casado, então não tinha filho, não tenho nada. Falei, olha, agora é a hora de empreender, né? Vamos fazer. E aí, para mim, tinha uma clareza muito grande entre os preços que os compradores finais, né, produtores rurais e agroindústria estavam pagando para comprar fertilizante versus o preço que a gente comprava na importação, né? E aí ficou muito claro, porque na Dreyfus tem lá a misturadora de fertilizante, mas dentro do próprio grupo da Dreyfus tinha a Biosev, né, que é a usina de açúcar e etanol deles, que compravam fertilizante e não entendiam de preço. Tinha o time inteiro de citros em São Paulo que comprava fertilizante e não entendia de preço. Então, para mim, o gap já começou dentro de casa. E eu olhei isso e falei, nossa, eu acho que está na hora de eu pegar as minhas trouxinhas e começar a NPK para trazer uma consultoria para os big players que eu tinha acesso, né? Como eu trabalhei muito tempo no setor de açúcar e etanol, eu comecei a trazer consultoria para comprar melhor para as usinas de açúcar e etanol. E o negócio foi crescendo dentro da consultoria. Daqui a pouco eu estava prestando consultoria para as misturadoras de médio porte, né? E quando eu fui ver, eu falei, já meu portfólio de clientes compravam aí cerca de 4 bi de real de fertilizante ano, e eu estava assessorando no meio desse caminho. E aí começaram a surgir outros gaps, desde financiamento dos clientes, né? Então, outros gaps que foram surgindo dentro desses big players. E com isso foram surgindo novos serviços que a gente foi prestando ao longo do caminho, né? Até transformar aonde a gente está chegando hoje dentro da empresa. É muito legal, né? Então, para gente a satisfação era trazer transparência de preço para os produtores rurais e trazer financiamento para esses big players, que era uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, lá na época de Zarnico, né? Então, essa estruturação financeira já era uma especialidade minha. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes o negócio, tipo, a pessoa quer empreender, ela fica ali deitada na cama, olhando pro teto, pensando, cara, que produto que eu vou criar, o que eu vou fazer? O cara vai ali no Google, digita, já existe o que ele pensou pros 4 cantos do planeta. Na verdade, igual você falou, tipo assim, você está inserido dentro do negócio, você vai conseguir identificar pontos que a tua expertise pode se transformar num produto para virar solução para aquele problema, né? Porque aquilo ali provavelmente é uma dor de vários elos na cadeia aí, né? E aí negócios vão surgindo, né? Parabéns aí pela sacada no começo. E daí, Eduardo, a gente pega assim, um ponto interessante aqui, é o atual momento que a gente está vivendo, né? Que essa explosão de novas tecnologias aí que tem em todas as partes, inclusive no agro, agora está muito aflorado aí, todo dia a gente vê um novo serviço sendo lançado no mercado. Na tua visão, o futuro disso para o agro, pensando nos fertilizantes, é o caminho que vai seguir aí? É um caminho sem volta, né, Jeff? Acho que tem algumas empresas se posicionando dentro do mercado de fertilizantes, mas não só nisso. E aí eu acho que não cabe nem a mim tentar analisar muito o que vai vir dentro do agro, porque é um mundo tão grande que é difícil de analisar, mas esquece a maneira que as pessoas abordavam o mesmo problema antigamente, né? Acho que a digitalização e a velocidade que as pessoas querem fazer as coisas, né, o próprio atendimento ao teu cliente é diferente hoje. Antes estava ok você responder um preço de adubo uma semana depois. Hoje já não está mais ok. Segunda-feira estava o câmbio a 5,30, hoje está 5,9. A cotação de segunda-feira não vale mais nada. Então aquele trabalho de segunda-feira que você fez e passou a cotação é nulo. Ou você passa na hora ou você não faz. Então, e aí eu digo isso, né, dentro do mercado de fertilizantes, mas isso é para tudo. O perfil do cliente mudou ali. O cliente quer agora. Exato. Quer agora e de maneira mais fácil. Quer fazer o mesmo trabalho de maneira mais fácil, né? Eu tinha um chefe, né?
um chefe recente agora, o seu Neri, uma pessoa espetacular, e ele falava isso aí. Ele falava assim, cara, o cara que é o preço, você tem que passar na hora. Não é assim, é ali na linha, você faz a conta e passa na hora. Vai ser aquele minuto que o cara tá disposto a decidir o negócio dele. Você vai passar amanhã só pro cara saber se ele comprou melhor ou pior, né? E não foi de você, provavelmente. Então, tipo, ele só tava no analógico, no pensamento, mas o digital tá fazendo exatamente isso daí, né? Exatamente. E aí o que a gente está trazendo é exatamente isso para dentro do mercado de fertilizante, né? Porque a nossa visão, e aí começou lá atrás, desde que eu saí da Dreyfus, era, cara, isso do jeito que tá não funciona mais. E esse foi um dos motivos de eu querer sair da Dreyfus, eu olhar e falar, poxa, o que adianta você ter uma lista de preço para passar para o seu time de vendas? Ele vai até o campo, dirige horas para visitar um cliente para receber um sim ou não, e que às vezes não é o dia que o cliente quer comprar. Cara, essa estrutura de venda está errada. O trabalho do agrônomo e do representante no campo tem que mudar. Não adianta achar ruim ou achar bom. A tecnologia, né? Você se adapta e os empregos se adaptam, né? Então é uma mudança muito forte que está sofrendo esse setor. E aí a gente entra aqui no coração da nossa conversa aqui, né? Que a tua startup é a Leve Agro. Quem é a Leve Agro, Eduardo? Então a Leve Agro é uma transformação que a gente está fazendo dentro da NPK, tá? Então a NPK hoje, a gente começou a empresa como NPK pelo foco em fertilizante, né, nas soluções em fertilizante, mas a nossa marca Leve Agro, ela vai dominar a NPK. Então a NPK vai se transformar em Leve Agro, tá? Pelo fato que a nossa ideia é começar no fertilizante, mas depois a gente vai começar a adicionar outros produtos, né? Defensivos, sementes, produtos digitais. Então tudo isso já está entrando dentro do nosso portfólio, mas produtos físicos, hoje a gente está focando em fertilizante, porque a gente tem entendimento que esse é o nicho que hoje a gente traz um diferencial que é gigantesco, então, e é um mercado muito grande. Então vamos começar a tomar esse mercado para depois explodir para outros mercados, né? E aí, legal, bem legal mesmo. E aí, Eduardo, a gente vai entrar num racional aqui que talvez ele vai ficar até mais claro, o entendimento por parte das pessoas que vivem esse negócio nosso dos fertilizantes. Tipo, sente na pele o que eu vou tocar. Quem não é, tipo assim, beleza, vai conseguir contextualizar, mas talvez não vai conseguir medir o grau dessa febre aqui. No modelo de negócio tradicional, para um modelo de negócio hoje que a gente tem, né, muito tradicional e concentrado na mão de grandes grupos que você chamou aqui dos big players algumas vezes. Como que a Leve Agro fura esse pessoal aí, né, quebra essa barreira para dar agilidade comercial? E um outro ponto, que esse daqui é o que eu contextualizei, como que você consegue fazer essas precificações futuras igual tá lá no teu site com o mercado tão volátil no médio e longo prazo? Perfeito. Jeff, então assim, até para explicar um pouco melhor o que é a Leve Agro, ela é uma plataforma que otimiza para o comprador de fertilizante o processo inteiro de compra, desde a cotação até a análise de crédito e emissão daquela dívida, tá? Então, hoje, basicamente, a Leve Agro, ela cota é a única plataforma no Brasil a cotar fertilizante em tempo real para qualquer lugar do país, tá? E, além disso, quando o cliente compra conosco, a gente faz análise de crédito e busca esse funding para esse cliente, especificamente, de forma individualizada. A Leve Agro, ela transformou o que antes a gente fazia para os grandes players, para os pequenos e médios também, né? Essa foi a nossa ideia de mudança de paradigma dentro do que a gente estava fazendo. Como atender não só os big players, mas atender também os players menores. Eles também merecem
essa exatidão, esse nível de serviço de trabalho. Então, para a gente era muito importante trazer o serviço que a gente traz personalizado para os grandes players, mas também para os players menores dentro do mercado de fertilizante, né? E aí, como que a gente fura essa barreira de entrada e como consegue ser eficiente? Existem várias questões, né? A gente se posiciona muito como trading. Então, a minha visão de trading é um pouco diferente da visão de trading dentro de fertilizante. Por quê? Porque esse mercado de fertilizante ele ainda estava muito acostumado a trabalhar no back-to-back. E aí o back-to-back o cliente te dá um preço e aí você vai lá no fornecedor e tenta criar um espaço para comprar esse produto e ganhar uma margem. E uma trading não, ela funciona diferente. Ela escolhe o risco e toma esse risco, né? Então, a nossa mentalidade é muito diferente da trading do passado de fertilizante, mas ela vem com uma mentalidade que é de trading, de commodities, do presente há algum tempo já, ela não é nova, né? Então, as tradings de commodities, elas ganham tomando posição, especulando no mercado físico ou futuros, né? E a gente está trazendo isso para dentro do mercado de fertilizante. E aí é o que a gente faz, é o nosso know-how, é acompanhar o mercado interno, o mercado internacional, logística, para entender o que está acontecendo, para saber se aquele risco está, de fato, englobado dentro daquela margem comercial que está sendo negociada. Então, a gente toma o risco em nome do cliente, né? E aí, o que isso faz? O cliente poder fazer um hedge dele, uma antecipação de compra de fertilizante, que é bom para ele travar custo, e para mim é bom porque eu já sei qual é a demanda que eu vou ter, né? E como o nosso cliente, ao comprar com a gente, ele emite uma dívida, então não tem muito como fugir, né? Ele fala, olha, se eu tenho uma dívida, se eu não receber o fertilizante, eu tenho um problema. Então, assim que a gente estrutura o negócio. O que eu acho legal de citar também é que, apesar da gente estar emitindo essa dívida de maneiras tradicionais, como a CPR, a gente também está começando a trabalhar a emitir dívidas de maneiras alternativas. E aí, o que a gente está fazendo de maneiras alternativas? A gente já está trabalhando com empresas especializadas para a gente emitir essa dívida via criptomoeda. Então, a gente vai captar recurso no mercado de criptomoeda para uma dívida do agro. Então, a gente vai usar um mercado novo para financiar algo que já é antigo, vamos dizer assim, né? Mas que tem uma carência de recurso muito grande. E com essa descentralização de funding, isso no resultado final tem um impacto social muito grande, porque você está financiando uma cadeia que produz alimento. Então, cara, não tem coisa mais bonita do que um trabalho desse, você financiar a alimentação do ser humano no país. Então é uma satisfação muito grande nossa, né? E quando você fala o cliente, Eduardo, você está falando do produtor rural, independente do tamanho, de um distribuidor, do pequeno distribuidor ali que está comprando para revender, enfim, se você tiver o KNAI lá para poder comprar, se for uma pessoa jurídica ou for produtor rural, qualquer pessoa dessa pode ir lá acessar teu site e fazer aquisição online ali do fertilizantes. Sim. Assim, hoje, um dos nossos maiores clientes esse ano, né, isso muda um pouco de ano para ano, o perfil acaba acontecendo vendas maiores para um cliente ou outro, mas esse ano, por enquanto, um dos maiores clientes nossos é uma empresa de fertilizante líquido, né, que também começou um braço de trading aí e está aumentando os volumes, mas é uma empresa de fertilizante líquido que comprou com a gente, né? Então, a gente realmente atende a cadeia inteira, desde um importador, desde uma misturadora, a uma revenda, ao produtor rural que quer comprar direto e emitir uma CPR com a gente, ou a gente usar essa dívida para emitir uma tokenização desse ativo, e aí deixar o produtor rural para vender a commodity dele para quem ele bem quiser, né? Porque
o barter tem a conveniência do barter, né, da questão tradicional de travar o preço e da soja e do insumo ao mesmo tempo, mas eu já trabalhei na outra ponta. E para a outra ponta existe a conveniência e um porquê de se empurrar o barter, que é o fato que você ganha em todas as pontas. Você vende fertilizante defensivo e compra a soja do produtor rural. E você ganha sempre em todas as pontas e, na média, você faz uma margem que vale a pena, né? Que se fosse só um sozinho. Então, a nossa visão o mercado necessita de descentralizar. Para a gente, o barter é uma questão de ser opção e não obrigação. Tá? Então a gente vai sim, a gente tem projeto de inserir o barter dentro da nossa plataforma, mas ele não pode ser uma obrigação, ele tem que ser uma opção. No momento que ele vira uma obrigação, você está prejudicando o teu próprio cliente, porque você está forçando a barra para ele comprar os seus produtos e ele não ter a lucratividade que ele poderia ter e se tornar um player maior e ter uma condição de crescimento maior. Você tira realmente o fôlego do teu cliente. Verdade, é um papo aqui que a gente poderia ficar aqui discutindo um tempão. Tamanho são as complexidades ao redor disso tudo, né? Tamanho são as curiosidades de querer entender tudo, né? E também uma facilidade muito grande para o produtor ali, ó, a palma da mão, com uma conexão de internet, conseguir fazer a compra de fertilizante em qualquer lugar do país, para qualquer lugar do país, né? Isso é muito prático para quem está na cadeia de fertilizantes, igual eu. Você vê esse elefantão se movendo numa lentidão gigante, de repente bota um esquilinho ali no meio disso, né? É interessante demais, né? É muito interessante. Exatamente. E é isso que a gente está fazendo mesmo. É o esquilinho começando a incomodar outros, né? A gente viu que quando saem algumas matérias nossas, lançamento, os dois principais clientes do mercado, né? Os dois principais fornecedores do mercado, atacaram a gente de tentar achar Instagram, LinkedIn, telefone, WhatsApp de conhecido mandando pra gente. Cara, foi um ataque para ver como que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo, né? Então, a ideia é incomodar um pouco, mas fazer que esse equilíbrio funcione. Então, a gente está trabalhando muito com fornecedores internacionais que eu tive a experiência de trabalhar dentro da Dreyfus. Então, vamos abrir um caminho maior para esses players, vamos trazer mais competitividade, vamos fazer esse mercado parar de ser um oligopólio. Vamos deixar ele um pouco com uma fluência mais legal pro produtor rural, né? Que hoje é a base do PIB do país. Cara, Eduardo, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, passou aqui voando. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo e também que você passasse os contatos aí para quem se interessou na plataforma, aí, nas informações, como que eles encontram a Leve Agro, como que eles encontram o Eduardo aí. Vamos lá então, né? Na verdade, assim, a mensagem é: acesse www.leveagro.com. Não custa nada para cotar, é uma ferramenta de graça, você tem cotação ilimitada dentro dela, só se registrar. Não tem problema nenhum, a gente quer que use, quer difundir os preços do mercado de fertilizante, e se você virar um cliente nosso, a gente vai te tratar com carinho. Então vamos olhar, vamos fazer análise de crédito, vamos tentar trazer o funding. A equipe é super ágil, a gente está trazendo vários processos que estão automatizados e a gente está pronto para dar um crescimento grande. Então acho que é uma inovação bacana para o cliente, saudável para o mercado. Acho que é uma coisa que todo mundo sai ganhando dentro do que a gente está fazendo. Então acesse, e se já comprou para esse ano, já começa a ficar atento para a safra que vem. Essa é a dica, porque quem estava atento no começo desse ano se deu muito bem, né? Então fique esperto para o ano que vem. Os fundamentos não mudaram tanto assim. Assim como a história tua, né? A história não... Os acontecimentos por trás, Eduardo, para a gente chegar a ter esse momento, foi parecido com algumas outras pessoas que eu trouxe aqui para o podcast, que eu falo o seguinte, que a internet nos deu a possibilidade de se conectar com pessoas que talvez
a gente nunca tivesse a oportunidade de se conhecer, né? Então a internet ela tem esse poder, né, de colocar frente a frente pessoas aí em qualquer ponto do mundo com uma conexão. E através de uma mensagem no LinkedIn, né, a gente começou a trocar umas mensagens e hoje estamos aqui gravando um podcast que assim, é legal trazer, assim, óbvio que você tá batendo forte aí, você tá desenvolvendo tua marca, mas sempre essa informação vai chegar aos ouvidos de alguém que ainda não conhecia, e aquele alguém vai levar para mais um, né? Isso vai esparramando de forma que todo mundo vai ficando sabendo de informação boa, e tudo que tem de bom eu procuro trazer aqui para as pessoas ficarem sabendo, porque vão pensar, eu trabalho dentro do setor elefante ainda, mas nem por isso eu estou blindado a saber que o mercado está em mudança e que essas informações precisam e devem ser compartilhadas, até porque os profissionais que não começarem a se mexer, entender que isso tudo está mudando, cara, vai ser só história para ser contada, não vai mais estar contando história ou vivendo histórias, né? Então, Eduardo, eu agradeço aqui sua disponibilidade, você sempre foi muito simpático, muito gentil comigo. Fica aqui o podcast, né, do Adubeiros Raiz, de portas abertas aqui para quando você quiser voltar, e que eu sempre falo também, precisando, que desde que não seja dinheiro, é só pedir. Se quiser comprar fertilizante para as tuas terras, Jeff, aí você me fala que eu faço análise de crédito aqui, fica tranquilo. Mas, brincadeiras à parte, agradeço muito de novo pela abertura aí, eu sei que é um canal importante, você tem feito um trabalho de divulgação diferenciado, o mercado precisa disso, acho que está faltando gente com material de qualidade, que entenda o mercado, que está vendo o que está acontecendo e realmente carece, né? Então, para mim, para poder estar dando uma entrevista aqui e com um público tão qualificado que é o teu público, né? O teu público é realmente muito qualificado, para mim eu só tenho que agradecer. E eu acho que acima de tudo, mais importante ainda frisar aqui que não foi só a internet, mas a conversa terminou num podcast por apreciação de trabalhos, né? Porque o que eu quis, quando eu te conectei lá, foi, cara, parabéns, eu vi aqui que você está fazendo, achei muito legal. E a conexão sempre veio dessa forma. E eu acho que a internet tem que ser utilizada para essa maneira, né? Tem muita gente utilizando de maneira incorreta aí. Eu acho que é para incentivar os outros, para crescer junto, um ajudar o outro, e usar essa corrente tão diferente que foi criada pelos humanos aí, mas que é sensacional. Fazer amizade, crescer junto, trazer oportunidade junto e saber apreciar o trabalho dos outros. Legal. Né? Eu acho muito bacana. Parabéns aí. Obrigado. Fala assim, né? Num mundo tão concorrido com peitos e bundas, se a gente não fizer alguma coisa que as pessoas queiram dividir um pouquinho desse tempo aí, eu tô lascado, né? Mas, pessoal, não deixe de seguir a gente ali nas redes sociais, lá no @Adubeiros Raiz, também no @Jeff do Agro, no meu site, no jeffdoagro.com.br, canal no YouTube, que também é o nome dos adubeiros. Em algum lugar vocês vão encontrar a gente aí. Um abraço! Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.